Marciele segurava o teste de gravidez com as mãos trêmulas, olhando fixamente para as duas linhas rosadas que mudaram sua vida para sempre. Suas pernas bambearam e ela caiu no chão frio do banheiro, encostando as costas na parede gelada. Não, não, não. Ela murmurou, fechando os olhos com força, como se ao abri-los, o resultado pudesse ser diferente. Mas não era. Aos 23 anos, Marciele, a filha do pastor mais respeitado da cidade, líder da juventude da igreja e exemplo para toda a comunidade, estava grávida. O pior? O pai era Rafael, seu namorado secreto, filho do maior rival político de seu pai. Um relacionamento que jamais poderia vir à tona. Ela ouviu a voz da mãe. Marciele! Seu pai quer falar com você sobre o culto de domingo. Já vou, mãe, respondeu, tentando disfarçar o tremor na voz. Escondeu o teste no fundo da gaveta e lavou o rosto. No espelho, seus olhos estavam vermelhos, mas ela forçou um sorriso. Precisava ser forte. Precisava pensar. Naquela noite, ela mal conseguiu dormir. Rafael estava viajando e só voltaria em uma semana. Como ela contaria? Eles nunca falaram sobre futuro, sobre casamento. Tudo era tão secreto, tão proibido. Na manhã seguinte, Marciele regava as plantas no quintal quando ouviu uma voz familiar. Bom dia, Marciele. Era Jonas, o melhor amigo de seu irmão mais velho. Quieto, observador, gentil. Oi, Jonas, meu irmão não está. Eu sei, vim falar com você. Marciele franziu a testa. Jonas nunca vinha falar com ela. Ele entrou no quintal e o que disse em seguida deixou Marciele sem chão. Eu sei que você está grávida! O regador caiu de suas mãos. Ela sentiu o sangue fugir de seu rosto. Como você? Vi você saindo da farmácia ontem. O jeito como escondia a sacola, como olhava ao redor. Eu sei quando algo está errado com você. Jonas deu um passo à frente com a voz baixa. E tenho uma proposta. Marciele o encarou, o coração aos pulos. Case-se comigo. O quê? Você ficou louco? Pense bem. Seus pais me adoram. Sou estável, respeitável. Se anunciarmos o noivado agora e casarmos rápido, ninguém vai suspeitar. O bebê nascerá prematuro e todos vão acreditar que é meu. Marciele sentou-se num banco, as pernas fracas. Por que você faria isso por mim? Jonas olhou para o horizonte, o rosto corando um pouco. Porque eu gosto de você, Marciele. Sempre gostei. Sei que você não sente o mesmo, mas posso dar um nome a essa criança. Posso proteger você e sua reputação. Não estou pedindo amor. Estou oferecendo uma saída. O que você faria no lugar dela? Deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever para descobrir o próximo capítulo desta história. Marciele passou os 3 dias seguintes em total agonia. Rafael voltaria em 4 dias, e ela precisava decidir o que fazer antes disso. A proposta de Jonas ecoava em sua mente constantemente. Ela tentou imaginar contar a verdade para seus pais. Via a decepção no rosto do pai, o choro da mãe, a vergonha que cairia sobre a família. O pastor que pregava sobre pureza e retidão descobriria que sua própria filha havia falhado em seguir seus ensinamentos. E Rafael? Será que ele assumiria? Será que estaria disposto a enfrentar a fúria de ambas as famílias? O escândalo seria imenso. Na quarta noite, sentada à mesa de jantar enquanto seu pai discursava sobre os planos para a campanha de evangelização, Marciele tomou sua decisão. No dia seguinte pela manhã, ela ligou para Jonas. Eu aceito, mas com uma condição. Rafael não pode saber. Nunca. Houve um silêncio do outro lado da linha. Você tem certeza? Tenho. Ele não pode saber. Isso seria pior para todos. Como você vai explicar para ele? Vou terminar, por mensagem, antes que ele volte. Marciele, é a única forma, Jonas. Você está me oferecendo essa saída, mas eu preciso cortar todos os laços com Rafael, completamente. Está bem. Então vamos fazer isso do jeito certo. Jantamos juntos hoje à noite, em um lugar público. Amanhã vou pedir sua mão a seus pais. Marciele engoliu em seco. Estava realmente fazendo isso. Estava prestes a casar com um homem que não amava para esconder a gravidez do homem que amava. O jantar foi surrealmente normal. Jonas conversou sobre seu trabalho, fez Marciele rir com algumas piadas sem graça e, por um breve momento,
Ela quase esqueceu que tudo aquilo era uma farsa. Quando voltaram, ele a acompanhou até a porta e, diante de seus pais que observavam da janela, deu-lhe um beijo casto na testa. Vai dar certo, sussurrou ele. Eu prometo cuidar de vocês dois. Na manhã seguinte, Jonas apareceu na casa da família de Marciele, vestindo seu melhor terno. Pediu para falar com o pastor em particular. Marciele observava de longe, roendo as unhas, enquanto sua mãe sorria extasiada. Quando saíram do escritório, seu pai estava radiante. Minha filha, Jonas me pediu sua mão em casamento. A mãe de Marciele gritou de alegria, abraçando-a forte. Marciele forçou um sorriso, sentindo as lágrimas queimarem seus olhos. Eu disse sim, murmurou. Naquela noite, sozinha no quarto, Marciele pegou o celular com as mãos trêmulas e digitou a mensagem para Rafael. Não posso mais continuar com isso. Conheci outra pessoa. Vou me casar. Por favor, não tente me procurar. Foi bom enquanto durou. Adeus. Ela apertou enviar antes que pudesse se arrepender e, em seguida, bloqueou o número dele. Jogou o celular na cama e chorou até não ter mais lágrimas. As semanas seguintes passaram em um borrão. A comunidade inteira estava empolvorosa com o noivado relâmpago. Jonas e Marciele, segundo a história oficial, haviam se apaixonado em segredo e agora não queriam mais esperar. Quando você sabe, dizia Jonas, sorrindo para as senhoras curiosas da igreja. Marciele representava seu papel com perfeição. Sorria, aceitava os parabéns, escolhia flores e decoração. Por dentro sentia-se vazia. Jonas era incrivelmente gentil. Nunca a pressionou, nunca exigiu afeto verdadeiro. Eles conversavam sobre a farsa com a praticidade de quem planeja um negócio. Vamos precisar de quartos separados, pelo menos no início, disse Marciele uma noite, enquanto planejavam a mudança para a casa que Jonas havia comprado. Claro, você terá toda a privacidade que precisar. E quando o bebê nascer, serei um pai para ele ou ela, de verdade. Essa criança terá meu sobrenome e todo o meu amor. Isso eu prometo. Marciele olhou para aquele homem que estava sacrificando tanto por ela e sentiu uma pontada de algo que não conseguia nomear. Gratidão? Admiração? Não era amor, mas era algo. O casamento foi simples, mas bonito. Marciele usava um vestido branco discreto que escondia a barriga ainda pequena. Enquanto Jonas deslizava a aliança em seu dedo, ela olhou para seus olhos sinceros e pensou: talvez eu consiga fazer isso funcionar. A lua de mel foi em uma pousada tranquila no interior. Quartos separados, como combinado. Jonas passava os dias lendo enquanto Marciele caminhava pelos jardins, tentando processar a reviravolta que sua vida havia dado. Os primeiros meses de casamento foram estranhos. Marciele e Jonas moravam juntos, dividiam as refeições, cumpriam as aparências em público, mas em casa mantinham uma distância respeitosa. Jonas trabalhava até tarde em seu escritório. Marciele decorava o quarto do bebê, escolhendo cores neutras e bichinhos de pelúcia. Ela estava com 4 meses quando começaram os primeiros enjoos fortes. Foi Jonas quem a encontrou no chão do banheiro, pálida e tremendo. Marciele! Ele a pegou nos braços com cuidado. Vou te levar ao hospital. Não precisa, é só enjoo. Não estou perguntando. No hospital, o médico confirmou que tudo estava bem, apenas enjoos normais da gestação. Jonas segurou sua mão durante todo o exame e, pela primeira vez, Marciele não sentiu aquilo como parte da farsa. Sentiu-se genuinamente cuidada. Obrigada, disse ela no caminho de volta. Por quê? Por se importar. De verdade, não só por aparência. Jonas deu um meio sorriso. Marciele, quando eu disse que iria cuidar de vocês, não era da boca para fora. Eu realmente quero que você seja feliz. Algo se mexeu no peito de Marciele. Ela olhou para Jonas. Realmente olhou. Talvez pela primeira vez. Viu a bondade em seus olhos, a força tranquila em seus gestos, a dedicação silenciosa em cada ação. Você é um homem bom, Jonas. Estou tentando ser o homem que você e esse bebê merecem. Com 5 meses de gravidez, Marciele começou a sentir os primeiros movimentos do bebê. Estava sozinha em casa quando aconteceu. Um pequeno tremor, como borboletas dentro dela. Sem pensar,
correu até o escritório de Jonas. Jonas! Jonas! O bebê se mexeu! Ele levantou os olhos dos papéis, surpreso com a animação dela. Sério? Aqui! Ela pegou a mão dele sem hesitar e colocou sobre sua barriga. Espera um pouco, talvez ele faça de novo. Ficaram ali, em silêncio, a mão dele grande e quente sobre a barriga dela. E então aconteceu novamente, um chutinho leve. Os olhos de Jonas se encheram de lágrimas. Eu senti. Eu realmente senti. Marciele olhou para ele e, pela primeira vez, viu Jonas não como seu salvador ou seu parceiro de farsa, mas como o pai de seu filho. Porque era isso que ele estava se tornando. Ele estava ali todos os dias, cuidando, se importando, amando uma criança que não compartilhava seu sangue. Você quer saber o sexo quando fizermos a próxima ultrassom? Perguntou ela suavemente. Quero saber tudo, cada detalhe. A partir daquele dia, algo mudou. Jonas começou a acompanhá-la em todas as consultas médicas. Eles escolhiam nomes juntos. Se fosse menina, Helena, se fosse menino, Gabriel. Montavam o berço lado a lado, rindo quando Jonas montava a peça errada pela terceira vez. As conversas à mesa de jantar deixaram de ser educadas e superficiais. Jonas contava sobre seu dia, sobre os clientes engraçados, sobre suas leituras. Marciele falava sobre seus medos, suas esperanças, seus sonhos para o bebê. Uma noite, depois de uma dessas conversas, Marciele percebeu que há semanas não pensava em Rafael. A dor aguda havia se transformado em uma lembrança distante. Marciele estava com 7 meses quando recebeu a ligação. Marciele, sou eu, Rafael! Seu sangue gelou. Ela estava sozinha em casa. Jonas havia saído para comprar coisas para o bebê. Como você conseguiu meu número? Não importa. Marciele, eu preciso te ver, preciso entender o que aconteceu. Você simplesmente desapareceu da minha vida. Eu expliquei na mensagem, conheci outra pessoa. Isso é mentira. Você me amava. Eu sei que amava. E agora estou ouvindo que você está grávida? Quanto tempo, Marciele? Quanto tempo de gestação? O coração dela disparou. Isso não é da sua conta. É meu? O bebê é meu? Marciele fechou os olhos, as lágrimas escorrendo. Não, é do meu marido. Não acredito em você. Vou até aí. Vou descobrir a verdade. Rafael, não, mas ele já havia desligado. Quando Jonas chegou em casa, encontrou Marciele em pânico, caminhando de um lado para o outro na sala. O que aconteceu? Rafael ligou. Ele desconfia. Vai vir até aqui. Jonas colocou as sacolas no chão e segurou os ombros dela. Calma, respira. Vamos resolver isso. Como? Se ele descobrir, vai querer o bebê. Vai contar para todo mundo. Minha família, sua família, a igreja toda vai saber. Marciele, olha para mim. Jonas esperou até que ela encontrasse seus olhos. Eu não vou deixar nada de ruim acontecer com você ou com nosso filho. Você me ouve? Nosso filho. A ênfase na palavra nosso fez algo dentro de Marciele se quebrar. Ela se jogou nos braços dele e chorou, e pela primeira vez, Jonas a abraçou de verdade, com força, como se pudesse protegê-la do mundo inteiro. Rafael apareceu 2 dias depois. Marciele viu pela janela quando ele estacionou em frente à casa. Jonas estava ao seu lado. Deixa eu falar com ele, disse Jonas. Não, isso é comigo. Ela saiu antes que Jonas pudesse protestar. Rafael estava saindo do carro, e quando a viu grávida, com a barriga já evidente, seu rosto se contorceu. Marciele, você não deveria estar aqui, Rafael. É meu? Por favor, só me diga a verdade. Marciele respirou fundo. Podia contar a verdade. Explodir toda a sua vida cuidadosamente reconstruída. Ou podia proteger a família que havia criado. Rafael, eu não te amo mais. Eu amo meu marido. E esse bebê é dele. Não acredito. As contas não fecham, Marciele. Você ficou grávida logo depois que a gente... naquela noite, antes da minha viagem. As contas fecham perfeitamente. Jonas e eu estávamos juntos há mais tempo do que você sabe. Você foi um erro.
Um erro que terminei assim que percebi que amava outra pessoa. Foi como se cada palavra fosse uma faca em seu próprio coração, mas ela continuou. Vá embora, Rafael. Refaça sua vida. Eu já refiz a minha. Naquele momento, Jonas saiu de casa e veio ficar ao lado de Marciele, colocando o braço protetor ao redor de seus ombros. Acho melhor você ir, disse Jonas, a voz calma, mas firme. Rafael olhou de um para o outro, e Marciele viu o momento em que ele decidiu acreditar, ou pelo menos fingir que acreditava. Talvez porque era mais fácil, talvez porque, no fundo, ele também queria seguir em frente. Espero que seja muito feliz, disse ele, a voz quebrada, antes de voltar para o carro. Quando ele foi embora, Marciele sentiu as pernas cederem. Jonas a segurou, ajudando-a a entrar em casa. Você foi muito corajosa, disse ele. Ou muito covarde, não sei mais. Marciele, olha para mim. Jonas ajoelhou-se na frente dela, segurando suas mãos. Você protegeu nossa família. Protegeu esse bebê de uma vida de escândalo e confusão. Isso não é covardia. Isso é amor de mãe. Marciele tocou o rosto dele, vendo-o, realmente vendo-o, pela primeira vez. Quando foi que você se tornou tão importante para mim? Sussurrou ela. Jonas sorriu, uma lágrima descendo por seu rosto. Eu sempre fui importante para você. Você só não sabia. Nas semanas que se seguiram, Marciele não conseguia parar de pensar naquele momento. Na forma como Jonas tinha ficado ao seu lado. Na força dele. Na certeza dele. Ela começou a notar pequenas coisas. A forma como ele sempre preparava seu chá favorito sem que ela pedisse. Como ele colocava almofadas extras no sofá para ela ficar confortável. Como ele lia em voz alta para o bebê todas as noites, sua mão gentil sobre a barriga dela. Uma noite, com 8 meses de gravidez, Marciele não conseguiu dormir. Levantou-se e foi até a cozinha beber água. Jonas estava lá, trabalhando em seu laptop. Você deveria estar dormindo, disse ela. Estava terminando uns relatórios. E você? Não consegue dormir? O bebê está muito agitado hoje. Ela se sentou ao lado dele. Jonas, posso te perguntar uma coisa? Claro. Por que você realmente fez isso? A verdade. Não pode ser só porque gosta de mim. Você sacrificou toda a possibilidade de ter uma família de verdade, um casamento de verdade. Jonas fechou o laptop e se virou para ela. Marciele, eu te conheço desde que você tinha 16 anos. Vi você crescer, vi você se tornar essa mulher incrível. E sim, eu me apaixonei por você. Mas não foi por isso que eu ofereci me casar com você. Ele pegou a mão dela. Fiz isso porque era a coisa certa a fazer. Porque você estava em apuros e eu podia ajudar. E porque eu acreditava que talvez, com o tempo, você pudesse me ver. Realmente me ver. Não como o amigo do seu irmão, não como uma saída conveniente, mas como alguém que te ama de verdade. Marciele sentiu as lágrimas escorrerem. E se eu disser que estou começando a te ver? Que quando olho para você agora, vejo o homem que vai ser o pai do meu filho? Que vejo alguém forte e bom e que me faz sentir segura? Jonas engoliu em seco. E se eu disser que isso é tudo que eu sempre quis ouvir? E se eu disser que quero tentar? Tentar de verdade? Construir algo real com você, não apenas uma farsa? Jonas puxou-a gentilmente para mais perto. Então eu diria que estou disposto a esperar o tempo que você precisar. Sem pressões, sem expectativas, só... Deixa eu continuar amando você e esse bebê, e vamos ver onde isso nos leva. Marciele encostou a testa na dele. Eu acho que estou me apaixonando por você, Jonas, de verdade. Você não precisa... Não estou dizendo porque me sinto obrigada. Estou dizendo porque é verdade. Você se tornou meu melhor amigo, meu porto seguro. E eu quero que isso seja real. Jonas a beijou então, suave e cuidadosamente, como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. E pela primeira vez, desde que tudo havia começado, Marciele se sentiu verdadeiramente em casa. Gabriel Jonas nasceu em uma manhã chuvosa de setembro, pesando 3,5 quilos. O parto foi difícil. 20 horas de trabalho de parto. Mas Jonas esteve ali o tempo todo, segurando a mão de Marciele,
sussurrando palavras de encorajamento. Quando finalmente colocaram o bebê nos braços de Marciele, ela olhou para aquele rostinho perfeito e sentiu o amor mais puro que já havia experimentado. E quando Jonas tocou delicadamente a cabecinha do bebê, lágrimas escorrendo pelo seu rosto, Marciele soube que havia tomado a decisão certa. "Oi, Gabriel", sussurrou Jonas. "Sou eu, seu papai." E ele era. Em todos os sentidos que importavam, Jonas era o pai de Gabriel. Os avós chegaram logo depois, todos emocionados. O pai de Marciele, o severo pastor, chorou ao pegar o neto nos braços. "Vocês fizeram um milagre", disse ele, olhando para Jonas e Marciele. "Que Deus abençoe essa família." Naquela noite, quando finalmente ficaram sozinhos, Gabriel dormindo em seu berço ao lado da cama, Marciele e Jonas deitaram juntos pela primeira vez. Não para consumar nada, apenas para estarem perto. "Obrigada", sussurrou Marciele. "Por quê?" "Por isso tudo. Por ele. Por nós." Jonas beijou sua testa. "Obrigado por me deixar amar vocês." Gabriel tinha acabado de completar 2 anos. A festa tinha sido um sucesso. A casa cheia de parentes, amigos da igreja, decoração de dinossauros por todo lado. Agora, com todos já tendo ido embora, Marciele e Jonas assistiam seu filho brincar com seus novos brinquedos. Papai! Papai! Olha!" Gabriel corria para Jonas com um dinossauro de pelúcia. Jonas o pegou no colo, fazendo-o girar no ar enquanto Gabriel gargalhava. "É um tiranossauro, campeão!" "Tiranossauro!" repetiu Gabriel tentando imitar. Marciele observava a cena, o coração transbordando. Nos últimos 2 anos, sua vida havia se transformado completamente. O casamento de conveniência havia se tornado real. Tão real que às vezes ela esquecia como havia começado. Jonas era um pai maravilhoso. Acordava de madrugada para acalmar Gabriel, trocava fraldas sem reclamar, brincava de carrinho no chão por horas. E era um marido ainda melhor, atencioso, parceiro, seu melhor amigo e confidente. "Vem cá, mãe!" Jonas chamou, estendendo o braço livre. Marciele se juntou a eles, e Jonas a puxou para um abraço. Gabriel entre os dois, rindo. "Minha família", disse Jonas, beijando primeiro Gabriel, depois Marciele. "Nossa família", corrigiu Marciele. Naquela noite, depois de colocar Gabriel para dormir, Marciele e Jonas foram para o quarto que agora compartilhavam completamente. "Tenho uma coisa para te contar", disse Marciele, um sorriso brincando em seus lábios. "O quê?" Ela pegou algo da gaveta e mostrou para ele. Um teste de gravidez. Positivo. Os olhos de Jonas se arregalaram. "Você está... Nós estamos... Estamos. E dessa vez é todo nosso, desde o começo." Jonas a abraçou com força, girando-a no ar. "Eu te amo tanto", disse ele. "Tanto, tanto. Eu também te amo, mais do que eu achei que fosse possível amar alguém." Marciele observava do quintal enquanto Jonas brincava com as crianças. Gabriel, agora com 7 anos, corria atrás das borboletas com sua irmãzinha Helena, de 4 anos, tentando acompanhá-lo com suas perninhas curtas. E no colo de Jonas estava o caçula, Miguel, com apenas 1 ano, babando no ombro do pai. A vida havia lhe dado tantas reviravoltas. Começara com medo, vergonha e desespero. Um casamento baseado em uma mentira. Mas aquela mentira havia se transformado na verdade mais bonita de sua vida. Às vezes, muito raramente, Marciele pensava em Rafael. Soube por meio de conhecidos em comum que ele havia se casado e tinha 2 filhos. Estava feliz, assim como ela. Gabriel nunca saberia a verdade sobre sua concepção. E talvez fosse melhor assim. Porque Jonas era seu pai em todos os sentidos, no cuidado diário, no amor incondicional, na presença constante. O sangue não determinava uma família. O amor determinava. Jonas olhou para ela do outro lado do quintal e sorriu. Aquele sorriso gentil que havia conquistado seu coração aos poucos, dia após dia, gesto após gesto. Marciele sorriu de volta, tocando a barriga levemente arredondada. Sim, havia mais um a caminho. Eles haviam decidido que 4 seria o número perfeito. A jornada que começara com um teste de gravidez e um segredo desesperador tinha se transformado em uma linda história de amor, família
e segundas chances. E Marciele não mudaria nada. Absolutamente nada. Porque no final, todos os caminhos tortuosos, todas as decisões difíceis, todos os momentos de dor a haviam levado exatamente para onde ela deveria estar. Em casa, cercada pelo homem que amava e pelos filhos que eram sua maior alegria. A história que começou com lágrimas de desespero terminava com lágrimas de gratidão. E às vezes, pensava Marciele, os finais mais felizes são aqueles que nunca imaginamos no começo.